E aí, pessoal? Desde o início da pandemia, nós fixamos de forma importante como sustentar um clube de futebol sem o jogo. Sem o jogo e mais do que isso, né, muitas das propriedades do marketing, sobretudo, sem poder entregar. Vou dar um exemplo, né? Não tinha borderô, não tinha como tu render, fazer o match day, o dia do jogo, como fazer para sustentar um clube. E aí os dias foram passando e nós começamos a concluir, vai salvar quem vender. Então, olha, vai vender um jogador e isso vai salvar. Só que nós já passamos 90 dias e não entrou venda nenhuma. E aí a pergunta é lógica, como fez o Grêmio para se sustentar? E existem alguns números que eu fui buscar em cima dessas informações, buscando com pessoas de dentro desse processo do Grêmio, que de fato são impressionantes. São impressionantes. Para vocês terem uma ideia, um dos números que mais impressiona é o número da loja virtual do Grêmio. O Grêmio teve que fechar, como todas as lojas em Porto Alegre tiveram que fechar, o Grêmio fechou as suas lojas. E o Grêmio tem a sua loja virtual, que é do Grêmio, né? Que não é uma loja terceirizada, que é do Grêmio. Essa loja, no mês de maio, vendeu R$1 milhão. R$1 milhão. Ela está rendendo quase 8 vezes o que fazia antes. A loja virtual virou uma grande forma de capacidade financeira para o Grêmio. Ela rende mais muitas vezes do que algumas das lojas do clube físicas. E isso é muito legal. O Grêmio na semana passada reabriu, né, as lojas e me parece que essa semana reabriu também a loja do centro, a loja da Arena na semana passada, ou semana retrasada, e a loja do centro agora. E nós já temos alguma forma de também avaliar que a loja está tendo uma ótima receita também, inclusive com números parecidos do que antes da pandemia. E isso impressiona. Outro número que nos impressiona é o quadro social. O Grêmio perdeu naquele primeiro momento 15% e depois não perdeu mais nada. Segue na linha dos 15%, fez algumas ações de fidelidade, montou isso, mas os números do Grêmio impressionam por isso. Não houve redução, a loja virtual cresceu, a camisa é um sucesso absoluto de vendas e a gente pode dizer com orgulho que isso está acontecendo. Por quê? Porque o Grêmio conseguiu, de certa forma, no pior momento, que foram esses 3 meses, sequer sem expectativa de quando vai se voltar a jogar, dar sustentabilidade para o processo com uma maneira, na minha visão, até surpreendente, né? Surpreendente, eu não imaginava isso. Eu imaginava, inclusive, algo no campo do caos. Existe dificuldade financeira? Claro que existe. Se perdeu, por exemplo, a receita do direito de imagem, né? Da empresa de transmissão dos jogos, que não pagou. Agora a CBF colocou uma verba, perto de 10 milhões, e esse número também é importante para que o Grêmio, nesse momento, esteja quase que dentro do processo, assim, o Grêmio não deve nada, o Grêmio sai sem dever. O Grêmio passou alguns compromissos para depois, mas o Grêmio sai relativamente limpo disso. Precisa negociar, precisa reduzir ainda algumas situações, sobretudo no que diz respeito ao salário dos jogadores, mas o Grêmio está dentro desse processo, talvez como um dos principais clubes do Brasil, no sentido de dar exemplo. Nós estamos vendo notícias aí de outros clubes, o Corinthians, por exemplo, devendo salário 3 meses, outros clubes a gente tem visto, próprio Flamengo, que se disse estava resolvido, também com dificuldade. O Internacional aqui do lado com 15 milhões de déficit num mês, 16 milhões, se não me engano, no mês de abril. O Grêmio sai diferente. O Grêmio, o plano de contingência, e aí cabe um elogio para o Carlos Amodeu e também para o Beto Carvalho no marketing. O Grêmio sai muito bem desse processo. Eu fiquei muito impressionado com os números que eu vi e eu busquei informações com várias pessoas e as informações convergem. É interessante da gente avaliar, fiquei muito feliz de poder vir aqui trazer isso para vocês, porque não era comum, eu imaginava outra situação, claro que vai ter que precisar ir a banco para ter fluxo de caixa, tem uma série de situações, nós não estamos na Disneylândia, nós estamos vivendo uma crise histórica, talvez uma das maiores
da história do futebol, da história da humanidade, né? Mas do futebol, que é o assunto que a gente trata aqui. E essa é uma realidade que me parece muito legal da gente discutir. Os números são até mesmo surpreendentes, como eu disse, e esses números fazem com que a gente tenha uma sensação de que quando isso sair, o Grêmio vai sair muito forte, porque o Grêmio conseguiu reduzir as suas situações, reduziu muitas das suas despesas, ainda tem outras a fazer, mas vai sair muito forte. E essa é uma grande notícia num momento de péssimas notícias. O futebol vai voltar e o Grêmio está muito bem organizado e conseguiu, de certa forma, transportar algumas situações com dureza, com dificuldade, ainda tem outras a fazer, mas sai fortalecido por um motivo, porque tem muito forte essa vinculação com o seu torcedor, sobretudo com o seu sócio, com o consumidor das coisas do Grêmio, que manteve a régua lá em cima, manteve todo o processo acima até do que se podia esperar, e isso faz com que a gente vislumbre um futuro muito bom para um clube bem organizado, que é o caso do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, agora para dar uma boa notícia, às vezes eu trago umas que não são tão boas, essa é uma grande notícia. Não deixe de se inscrever no canal, estamos chegando a 23 mil. Vamos lá, gente!